Glória a Deus. Que bom, irmãos. Continuamos a nossa meditação no livro do Pai Nosso. Hoje, o versículo 12, estamos na parte 4 aqui. Entrega profética diária. O versículo 12 diz assim: e perdoa as nossas dívidas, nossas ofensas, nossos pecados, assim como nós perdoamos, ou temos perdoado os nossos devedores. Queridos e amados irmãos, a matemática da palavra de Deus, ela é perfeita. Precisamos compreender que só no Espírito nós conseguimos praticar esses valores novos. Ser perdoado e perdoar. Ter a certeza de que teu passado foi perdoado. Quantas vezes a pessoa diz assim: eu pedi perdão, pastor, mas eu não me sinto perdoado. Eu sinto ainda culpa. Sabe, amados, arrependimento é bom, mas culpa não. Culpa é sempre do diabo. Jesus, com o seu sangue, nos tornou dignos. Nos fez de novo. A Bíblia diz que tudo se fez novo, nós somos justiça de Deus. Portanto, esse senso de indignidade é como se você dissesse que Jesus não te purificou, que Jesus não te salvou. Há muita gente que pensa ser humilde e dizer assim: eu sou um pobre pecador lavado no sangue de Jesus. Isso é impossível. Pecador lavado não tem como. Ou é pecador ou é lavado. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Se tira, não tem. No Antigo Testamento ele cobria o pecado, a tampa do propiciatório, cobria o pecado até a vinda de Cristo. Mas quando Cristo morreu, ele não cobre pecado, ele tira o pecado. Quando ele tira, não existe mais. É como se nunca tivesse pecado. Portanto, alguém que diz: eu sou apenas um pecador, pobre pecador perdoado, é como se você dissesse: eu sou um sujo lavado. Não tem como ser sujo lavado. Ou é sujo ou é lavado. Se era sujo, foi lavado, agora é limpo, é santificado. Era pecador até receber Jesus. Quando recebeu Jesus, passou a ser santificado. Ainda peca, mas não tem prazer no pecado. Ainda peca, mas agora não é mais pecador. Agora é uma nova natureza lutando contra o pecado. Amados, o nosso desempenho não revela quem nós somos. Quando nós recebemos a Cristo, nós recebemos uma nova natureza. Nós que éramos pecadores em Adão, o que você fez para ser pecador? Não fez nada. Adão pecou, nós herdamos a natureza pecaminosa. Então o homem foi feito pecador em Adão. Sem fazer nada, ele já nasce em pecado. Agora ele se tornou santo sem fazer nada. Cristo na cruz, com o seu sangue, nos tornou santos. Portanto, em Adão nós éramos pecadores, agora em Cristo somos santos. E quando eu me vejo como santo, eu começo a ver que eu tenho força contra o pecado. Não apenas perdão do pecado, mas poder contra o pecado para renunciar e ter nojo do pecado. A graça não é apenas o sangue de Jesus que nos purifica, mas é a presença do Espírito Santo que nos ajuda a andar no Espírito e vencer a carne. É muito importante nós compreendermos que essa nova vida, ela é percebida, recebida e manifesta pela graça. Não adianta eu ler na palavra de Deus e me esforçar e me culpar. É muito importante eu chamar pecado de pecado e entender que a solução do pecado é a graça. A Bíblia diz assim em Romanos 5,20: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Paulo sabia que só o Evangelho da Graça é que produz a santificação verdadeira. Porque se a graça nos salva, a graça nos santifica. É importante compreendermos que o perdão pelo sangue de Jesus, ele é realmente verdadeiro. Em Apocalipse 7, 14 e 15 diz que estamos lá no céu, naquele grande dia, porque lavamos nossas vestes no sangue do Cordeiro. Então o sangue de Jesus, quando Pedro disse: me lava inteiro. Então Jesus diz: não precisa lavar inteiro, você já está limpo pela minha palavra. Só tem que lavar os pés. O que significa? Que o sangue foi derramado para a salvação uma vez, mas para a purificação, vezes seguidas, porque nós pecamos por pensamento, involuntariamente, pecamos por palavras, por sentimentos. Então o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. É como diz lá em 1 João, capítulo 1, versículo 7, que é um processo contínuo de purificação, porque estamos neste mundo. E pecamos por pensamentos, sentimentos, palavras, mas nós não temos prazer no pecado. Nossa alma geme por Deus, nós tivemos uma mudança, uma nova natureza. Então agora essa nova natureza tem prazer em Deus. Mas temos ainda uma carne que nos tenta.
Temos o poder do Espírito para renunciar à carne. Mas muitas vezes por imaturidade ou por falta de vigilância, se pecarmos, não é quando pecarmos, nós não temos prazer no pecado. Lá em 1 João capítulo 2, versículo 1 diz assim, se pecardes. 1 João capítulo 2, versículo 1. Não diz quando pecardes. A gente não faz provisão para o pecado. Romanos 13, 14 diz que nós não fazemos provisão para o pecado. O pecado é um acidente. Então quando nós pecamos, não adianta se culpar, se esforçar, fazer isso funciona. Eu chamo o pecado de pecado e chego diante de Deus e diz, Deus, isso é pecado. Me perdoa, o sangue te perdoa. Senhor, me ajude não só a ser perdoado, mas me ajude a parar com isto. O que acontece? Do momento que você chama pecado de pecado, Deus te perdoa. E ele se torna seu advogado, seu ajudador. A partir dali, ele vai te ajudar, ele é o Senhor que nos santifica, a ter nojo daquele pecado e largar aquele pecado. Em 1 Coríntios 11, 31, diz, quando eu chamo pecado de pecado, Deus não me condena. Aquele pecado não é computado contra mim. Quando eu escondo o pecado, diz Provérbios 28, 13, tudo que eu faço está errado. Porque o pecado ele cria uma cortina entre nós e Deus, diz Isaías 59, que eu não percebo a Deus. Deus continua me amando, mas o meu coração não percebe a Deus. Quando eu chamo o pecado de pecado, e não apenas chamo pecado de pecado, mas eu creio que o sangue de Jesus é maior que o meu pecado. E eu creio que o sangue de Jesus me perdoa e me purifica. Porque tão importante quanto pedir perdão é crer no perdão e receber o perdão. Se Deus não se lembra mais, se perdoe também. Esqueça o passado e vale daqui para frente. Ficar se culpando pelo passado não vale nada. Quando nós compreendemos que o perdão do Senhor, ele é 100%. Porque ele nos perdoa e a partir dali ele se torna o nosso ajudador contra aquele pecado para que nós possamos sair daquele pecado. Ele nos ajuda. Ele não desiste de nós. Olha só, é uma coisa maravilhosa compreender que o Senhor nos amava quando nós éramos pecadores. Agora que somos seus filhos, que recebemos o seu Espírito, ele com certeza tem todo o prazer, ele já nos conhece, nada pega Deus de surpresa. As áreas que somos fracos, ele quer nos ajudar, ele quer nos perdoar. Portanto, não é para esconder pecado nem brincar com o pecado, mas sim confessar com a intenção de abandonar. Há muitas pessoas que dizem, Senhor, tenha misericórdia, mas eles pedem perdão, mas não querem abandonar. A misericórdia de Deus é para aquele que pede perdão com a intenção de abandonar. Se eu peço perdão, por exemplo, por ver filmes pornográficos, e começa a postar na internet dando risada, piadinha, filme pornográfico, eu não estou arrependido. Quem está arrependido não posta mais. Se eu estou arrependido de esportes violentos, eu não posto mais esportes violentos. É ou não é, irmãos? Quando uma pessoa está arrependida, ela para de postar isso na internet. Se ela continua postando, é porque ela não está arrependida. Então Deus não perdoa ela. Porque Deus perdoa quando eu me arrependo com a intenção de abandonar. Não quer dizer que eu vou largar de uma hora para outra. É um processo. Mas pelo menos eu não vou honrar isso. Pelo menos eu vou ver isso como algo que me entristece, porque o pecado na vida do cristão é algo que a gente quer largar, a gente não tem, tem gente que fala assim, se Deus quer tirar de mim, ele que tire, mas Deus não tira isso de você se você não se entregar e pedir para ele tirar. Então existe uma parcela, né, nesse trabalhar. Tem dois extremos, um dos extremos é ficar desesperado, querer largar o pecado, querer virar anjo, querer acertar sempre. Em Eclesiastes 7:20 diz que não há ninguém que faça sempre o que é certo e nunca erre. Então a perfeição será no céu. Aqui nós somos perfeitos no espírito. Nosso desempenho está sendo aperfeiçoado. Nós estamos errando cada vez menos. Mas nós não somos perfeitos. E o sangue de Jesus nos purifica. Em 1 João 3:2, e quando nós vermos Deus face a face, seremos perfeitos. Então nós estamos num processo de aperfeiçoamento. E se formos salvos lá no início, cheios de falhas, não é os nossos acertos que nos salvarão. Nossos acertos computam para galardão. É claro que dar um bom testemunho, largar o pecado é uma coisa que nós queremos, com certeza. Mas não é pelo desespero e pela culpa. E também não é dizendo, se Deus quiser me mudar, ele que mude, eu não vou fazer nada, eu não vou orar, eu não vou entregar essa área, eu não vou sentir tristeza por essa área. Então a pessoa faz, peca, tem prazer no pecado e diz, Deus tenha misericórdia. Não é assim não. Deus não vai trabalhar se você tem prazer no pecado. E Deus não vai te salvar nem ter misericórdia se você tem prazer no pecado. Se você permanecer no pecado sem arrependimento, você irá para o inferno. Mesmo tendo dons, mesmo sendo pastor, mesmo tendo dado dinheiro na igreja, não vai ser salvo por obras.
O homem deve se arrepender, senão ele perecerá. Com cargo, com título, com dons, com tudo. Porque o arrependimento ele é essencial. O Espírito Santo vai habitar em nós para nos conduzir ao arrependimento sincero. E o arrependimento sincero não é culpa nem desespero e também não é descaso. Sabe aquela pessoa que está na igreja só buscando bênção, buscando trabalhar para Deus, mas com o coração sujo, não se arrepende, não se converte e diz que está perdoado. Ele pensa que está perdoado. Lá em Romanos 2,4, se aquele que teima no pecado sem arrependimento, ele não sabe, mas a ira de Deus está se acumulando sobre ele para o dia da ira. Há muita gente que está na igreja brincando com o pecado, enganando os irmãos. Eu sou inteligente, eu engano todo mundo, eu sou esperto. Sabe, tem muita gente que pensa, irmão, que Deus o perdoou e Deus não o perdoou. Porque ele não se arrependeu com a intenção de abandonar aquilo. Existem igrejas, irmãos, que nem falam de perdão e arrependimento. Só falam de fé e bênçãos, entende? Então a pessoa está ali com a mesma mentalidade que ela tinha no mundo. As mesmas palavras, ela não mudou em nada. Não largou nada do que era do mundanismo, irmão. Não se converteu, não se arrependeu. Ela é igualzinho o seu vizinho ímpio. Igualzinho. Mas agora ela é gospel. Ela está buscando uma benção. Mas ela não mudou em nada, irmãos. Olha, ela não renunciou o mundanismo, o pecado, a carnalidade. Ela não esteve diante de Deus pedindo para Deus tirar da vida dela tudo que é do diabo, da carne e do mundo. Não. Eles nem ensinam isso, irmãos. A pessoa nunca se converteu, nunca se arrependeu. E ela está esperando uma salvação que não é para pessoas impenitentes, é para as pessoas que se arrependem e se convertem. Porque a prova de que nós estamos salvos e que temos o Espírito Santo é que esse Espírito Santo nos conduz ao arrependimento e à fé. Agora, se a pessoa está na igreja de uma forma descuidada, ela brinca com o pecado e não sente tristeza por isso. Ela brinca com o pecado, não sente nada, para ela é normal. Ela não tem o Espírito Santo. Porque quem tem o Espírito Santo, quando peca, sente tristeza, a paz some, até que ela realmente chega diante de Deus e lide aquela questão, não tem paz. Agora, se a pessoa peca, ela tem paz, diz, nada a ver, o que tem? Ela não tem o Espírito Santo. Ela não nasceu do alto, ela não nasceu de Deus. Uma pessoa que foi gerada de Deus, o Espírito Santo convence ela do pecado, da justiça e do juízo. Entende? Isso está lá em João 16:9. Agora, o que nós vemos, queridos irmãos, é que nós fomos perdoados para perdoar. E muitas pessoas, elas são assim, implacáveis. Com ela diz, Senhor, tenha misericórdia de mim, né? Com ela é boazinha. Mas com os outros ela é cruel. Ai, Senhor, vinga, castiga, Senhor. Aleja, meu pai. Tocou no ungido do Senhor, mata ele. Então, esse tipo de pessoa não está entendendo que ela foi perdoada para perdoar, né? Há muitas pessoas, irmãos, que elas pensam que elas foram perdoadas para continuar sendo a mesma pessoa que era. Não, o Senhor nos salvou para sermos dele, para a glória dele. Amém? Olha, muitas pessoas estão com mágoa, ressentimento, inimizade e não sabem que isso é pecado. Lá em Hebreus 12, 14 e 15, diz que se eu tiver um relacionamento quebrado, uma mágoa, um ressentimento, uma inimizade com alguém, e não chamar isso de pecado, não me arrepender, isso vai me privar da graça de Deus, vai me separar da graça de Deus. As minhas orações serão interrompidas. Aqui onde nós lemos, perdoa-nos assim como nós perdoamos. Então, você faz um bem enorme à tua alma, quando você perdoa alguém que te ofendeu. Ah, mas ela não merece, o que ela fez nunca tem perdão, eu nunca vou perdoar. Não seja ignorante, olha só. O que a pessoa fez, se ela não se arrepender, ela vai pagar. É ela com Deus, entendeu? Agora, se você perdoar ela, você está livre do Satanás. Porque a Bíblia diz que quando eu não perdoo, eu dou lugar para o diabo na minha vida. E 2 Coríntios capítulo 2, versículo 10 e 11, diz que quando eu não perdoo, o diabo tem vantagem na minha vida. Então uma pessoa vai lá e faz uma injustiça contra mim, contra você, e eu não perdoo, você não perdoa, o diabo está agindo na vida dela, vai agir na minha vida também. Tá vendo? A falta de perdão, ela bloqueia a graça. É como dizer assim não para o Deus de amor. Deus de amor, nós temos uma aliança com Deus. Recebendo o seu amor e o seu perdão, na ceia nós tomamos o pão e o suco. Nós somos perdoados para ter uma aliança com Ele, para perdoar. Ah, a pessoa não merece. Isso é ela com Deus. Ah, o que ela fez foi grave. Isso é ela com Deus. Se ela não se arrepender, ela vai pagar. Mas quanto a nós decidimos perdoar. Não quer dizer sentir amor, carinho, ir lá beijar ela, ter amizade de novo. Não, não é intimidade. Perdoar é não querer que a alma dela vá para o inferno. É orar por ela, dizer, Senhor, ela não deve nada. Eu decido perdoá-la. Aí Deus vai lhe dar no sentimento. Talvez demore anos para Deus sarar esse sentimento. Talvez esse relacionamento nunca mais vai voltar. Mas você não quer o mal dessa pessoa. Você diz, ela não me deve nada.
Então o perdão ele é um milagre. Você não pode produzir o perdão, né? Assim como o espinheiro não pode produzir maçãs, você não pode perdoar por força de vontade. Se chegar em Deus, Deus, estou chateado com essa pessoa, isso é pecado, me ajude. E você vai orando. Não você coloca ela na prateleira e diz, ó Deus, muda meu coração. Não, você vai orando dia a dia. Você lembra dessa pessoa, incomoda o teu coração, você lembra do que ela fez, te faz sofrer. Você diz, Senhor, estou sentindo que essa pessoa fez, me perdoa, eu quero perdoar essa pessoa. Então você vai lidando a ferida, vai contando para Deus, vai se humilhando e confessando, e Deus vai sarando, vai sarando. Daqui a pouco você consegue lembrar do que ela fez sem ficar com ódio dela. Então é muito importante nós compreendermos, quando você perdoa, você solta a pessoa, mas você também é solto. Quando você perdoa uma pessoa, você não fala mais mal dela pelas costas. Quando você perdoa uma pessoa de fato, você quer que ela seja salva, né? Porque Jesus te perdoou e isso agrada a Ele. Então, porque agrada a Ele, você vai fazer porque agrada a Ele. Se eu não consigo amar essa pessoa, eu vou amar essa pessoa com teu amor. Me ajuda, Pai. Então, o Espírito Santo, ele nos dá o fruto do domínio próprio. Ele nos dá a capacidade de amar os nossos inimigos. Ele não nos pediria para amar os nossos inimigos se isso fosse impossível, porque é possível com a ajuda dele. Entendeu? Com a ajuda dele é possível. O que nós estamos vendo, meus amados irmãos, que as pessoas elas se esforçam, se culpam ou tentam fingir que não estão magoadas. Mas quando nós compreendemos o que diz aqui, perdoa-nos assim como, uma interligação. Assim como nós perdoamos. Então perdoar é um ato de sabedoria. Porque a tua alma fica livre, irmãos. E Deus pode então agir a teu favor. Quando você perdoa a pessoa, Deus vai agir. Deus vai lá na pessoa. Mas quando você está chateado com ela, os dois estão errados. Deus não age a teu favor. Mas quando você decide perdoar, Deus se torna o teu advogado contra aquela pessoa. Você vai ter Deus do teu lado. Agora, a pessoa está errada e eu estou com raiva dela. Não adianta querer ser justiceiro, querer ser vingativo. Não. O Senhor nos chama para misericórdia. Deus teve misericórdia de nós. Deus poderia ter nos lançado para o inferno, Ele nos perdoou e nos amou. Então, quando nós compreendemos que se entregar a Deus para conseguir amar a todos, é um milagre. Há muita gente que está esperando uma bênção, uma cura de Deus, e a coisa não vai. Porque ela está, disfarçando a ferida, escondendo a ferida. Mas lá no fundo tem relacionamentos quebrados. Se você lembra dessa pessoa e te dá um ruim, é bom chamar isso de pecado. Não importa o que a pessoa fez, o pecado dela é o pecado dela. Estou falando, eu não perdoar você, eu não amar os meus inimigos é pecado. Não posso me justificar, porque essa pessoa errou, isso me dá o direito de falar mal dela, ter raiva dela, desejar o mal dela, torcer porque ela se quebra a cara. Não, isso não me dá direito. O erro dela é problema dela. Posso orar para que Deus tenha misericórdia dela. Né? Agora, é muito importante nós compreendermos que essa entrega profética diária, que é para nós não termos relacionamentos quebrados, é um milagre, porque no mundo que nós vivemos há muitas pessoas que nos ofendem, nos maltratam. Nós vivemos um mundo de injustiça, de calúnia, né? O diabo pega pesado. Você veja o que Paulo passava para pregar o evangelho. Ele era perseguido, apedrejado, maltratado, e ele estava sempre ali. Senhor, como Jesus na cruz, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Quem vai fazer a vingança é Deus, quem vai fazer a justiça é Deus. Eu e você não temos esse direito. Nossa parte é orar para essas pessoas, perdoar. Entende? Algumas pessoas nós vamos ter que se afastar, é claro. Mas isso não quer dizer que nós vamos querer o mal dela. É muito importante nós compreendermos que o tempo está passando, irmãos. E com o coração sujo, a trombeta vai tocar, nós não vamos subir. Há muita gente, irmãos, que tem fé aí para receber bênção, mas não tem fé para perdoar. Esse tipo de gente está se enganando. Mas Deus está abençoando. Não importa se Deus está abençoando. Você não está salvo. Mas eu estou prosperando. Mas eu pedi uma benção para o Senhor, Ele me deu. Mas eu estou na igreja e tenho cargo. Se você não perdoar, você não está salvo. Uma coisa tem nada a ver com a outra. Sabe, lá no céu não vai entrar iniquidade. Ele vai dizer naquele dia, aparta de mim, porque tem iniquidade no teu coração. Tem todo mundo que se engana, irmão, porque está sendo abençoado. Isso é sinal de que Deus está aprovando ele? Não. Porque Deus está operando através do ministério dele, curando pessoas, libertando. Isso quer dizer que Deus está se agradando? Não, o dom não tem nada a ver com salvação. Então é muito importante compreendermos que pelo fruto conheceremos a árvore. É pelo fruto. E há muita gente, irmãos, neste mundo com relacionamentos quebrados. A Bíblia diz lá em Gálatas capítulo 5 que inimizades. Os que fazem tais coisas não herdarão o reino dos céus. O que tem de gente soberba, briguenta, contenciosa, fofoqueira, mexeriqueira.
O que tem de gente que não perdoa, que guarda raiva. Sabe, irmãos, a Bíblia diz, não deixa o sol se pôr com você falando de coisa de ontem. Ontem, já passou, passa a régua. Que ontem, tem pessoa que fala coisa de 10 semanas atrás. Sabe, desenterrando cadáveres. Nós somos chamados para perdoar, assim como nós fomos perdoados. Então, o Senhor conta uma parábola de um homem que foi perdoado uma dívida que ele não podia pagar. E assim que ele saiu, ele cobrou uma pessoa que devia bem menos, sufocou. E o Senhor disse, olha, você devia ter tido misericórdia dessa pessoa, mas porque você foi duro com ela, agora eu vou ter que prender você. O que significa isso? E quando eu prendo o outro, os meus pecados também não são. Eu peço perdão, ele continua existindo. Isso é muito sério, irmãos. Se você ama a tua alma, não tem nenhuma alma presa no caderninho negro. Se você ama a tua alma, isso não quer dizer que a pessoa não vai pagar, ela vai pagar. Sério, Deus. Não se meta com o pecado dos outros, sabe? Não se intrometa em pecados alheios. Cuida da tua alma, para que você não tenha nenhum inimigo. A Bíblia diz que depender de você não tem nenhum inimigo. Vai ter um monte de gente que não vai gostar de você, que vai falar mal de você. Inimigo, Jesus teve inimigos, Paulo teve inimigos. Mas Jesus chamou Judas de amigo, quer dizer, então, não importa quantas pessoas te odeiam, a questão é que você não odeie ninguém. Não importa que as pessoas falem mal de você, importa que você não fale mal das pessoas. Não importa a injustiça das pessoas, importa que você não seja injusto. Né? Cada um dará conta de si mesmo. Então não vai justificar porque o outro está errando, se dá o direito de errar. Porque teu marido está errando, dá o direito de ser uma péssima esposa? Não dá. Entendeu? Porque teu patrão ele é ladrão, se dá o direito de você roubar ele? Não dá. Então não se fie no pecado do outro. Você vai responder diante de Deus, vai dobrar o seu joelho por sua vida. Então estamos debaixo do sangue de Jesus. O Senhor nos salvou para quê? Para sermos dele, para a glória dele. Então tem certas conversinhas aí que não glorificam a Deus. A mágoa, ressentimento, fofoca, contenda, mexerico não glorifica a Deus. São palavras frívolas, inúteis, que não prestam, não valem nada. A Bíblia se corrói como gangrena. Que Deus nos ajude, amados, a compreender que Deus que nos ama quer amar através de nós. Deus pode amar essa pessoa através de você. O Deus que foi bom com você quer ser bom com essa pessoa também. Não passe para as pessoas a ideia de que Deus ama mais você do que elas. Porque Deus ama a todos. Deus ama o mundo. É claro que tem pessoas que amam mais a Deus. Elas têm mais comunhão com Deus e vão ser salvas. Mas Deus ama aquele que não ama Deus e que vai para o inferno. Deus ama. Talvez a única luz que essa pessoa vai ver a caminho do inferno é você. Você vai ser nunca testemunha. Para que naquele dia Deus diz, olha, eu coloquei meu servo, coloquei minha serva no teu caminho. Então você testemunha. E testemunha não para salvação, mas para testemunho mesmo. A Bíblia diz que esse evangelho será pregado em todo mundo para testemunho, não é para salvação. Porque muitos não vão ouvir, mas vão ouvir. Muitos não vão querer ouvir, nem vão atender, nem vão querer, mas vão ouvir. Porque nós somos chamados para ser testemunhas, fiéis. Aqui, nessa palavra, o que nós estamos vendo é que o chamado do Senhor é para que nós não tenhamos ninguém que nós odiemos. Aquele que odeia assassino. Esses assassinos não herdarão o reino dos céus. Você pode dizer, esses 8 bilhões de pessoas que tem no planeta, eu amo 7 bilhões, 999 milhões, 999 mil, 999. Só tem uma pessoa que eu odeio. Não. Essa pessoa que você odeia é essa pessoa que vai te levar para o inferno junto com ela, se você não perdoar ela. Porque o trabalho do diabo, através de injustiça, calúnia, maldade, pessoas malignas, é colocar a mágoa no seu coração. Se a pessoa enviada pelo diabo colocar mágoa no seu coração, o diabo venceu, porque aí você vai para o inferno junto com ele. Mas se você vencer o mal com o bem, Romanos 12, 21, não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem, você vai para o céu. Não quer dizer que você tem que ficar de beijinhos e abraços com essa pessoa? Tem intimidade com pessoa do Satanás? Não. Não, às vezes você vai precisar exortar, às vezes vai precisar fugir dessa pessoa, talvez não vai ter que ter intimidade, conversinha, jantarzinho junto, não é isso que eu estou te dizendo, não é intimidade. Intimidade você tem com quem você tem afinidade, mas não deseje o mal dessa pessoa, ore por essa pessoa. Diga para Deus, ela não me deve nada, eu perdoo tudo que ela fez, tudo. É isso que eu estou te dizendo, é perdoar. É perdoar, é orar pela alma da pessoa, não é ter amizadezinha. Tem pessoa que não dá para ter amizade. Tem pessoa que não dá nem para conversar. Tem pessoa, irmão, que a Bíblia diz, nem saúde essa pessoa, nem saúde essa pessoa, para que não participe do seu pecado. A Bíblia diz, se alguém dizendo-se cristão,
for soberbo, avarento, sensual, ele diz, nem almoce com esse tipo de gente. Eles não fugem dos mundanos, não. Os mundanos você não deve fugir. Mas se alguém é falso crente, a Bíblia diz, fuja. Não cumprimente, não tenha intimidade, não saúde, não almoce com essa gente. Então tem muito crente, irmão, que você tem que fugir dele. Tem que fugir, cortar caminho, mas não odiar. Não ter como inimigo. Tá entendendo? É uma diferença. Não ter intimidade, sim. Mas agora, odiar e querer que a pessoa quebre a cara e vá para o inferno, aí não. Temos que ter a moderação. Não é ter amizade com pessoa fingida. Uma irmã postou, estou no quarto tal, aqui do hotel. Tô te esperando. Você acha que eu vou ter amizade com uma pessoa dessa? Você acha que eu vou conversar com uma pessoa dessa que me manda? Eu tenho aqui no meu celular. Aqui. Estou te esperando aqui no quarto tal, do hotel tal. A pessoa me escreveu. Isso dá um processo, não dá um processo por assédio? Isso aí dá prisão. Mas eu não vou processar a pessoa. Eu não vou chamar de irmã porque não é irmã. Eu não vou processar. Eu não vou tacar na justiça, mas eu não quero conversa, eu não quero amizade, eu não quero chegar perto de uma pessoa dessa. Porque a Bíblia fala em Coríntios, não chegue perto de pessoas assim. Não converse com pessoas assim. Mas eu não quero o mal dessa pessoa. Eu não quero que ela vá para o inferno. Eu não quero que o Satanás leve ela para o inferno. Eu não quero o mal da alma dela. Eu oro pela alma dela para que ela seja salva. Mas não quero amizade, não quero jantar, não quero conversa, não quero nem chegar perto. Então você está vendo o equilíbrio. Não é odiar a pessoa. Não é desejar o mal da pessoa. É isso que o Senhor está falando, perdoar. Portanto, se a injustiça das pessoas, a maldade das pessoas, colocar um fel no teu coração, uma amargura no seu coração, o diabo venceu. Se José fosse uma pessoa amargurada, ele ia mofar naquela cadeia, nunca ele ia sair. Entendeu? Se nós não soubermos perdoar, o diabo tem vantagem na nossa vida. Então é muito importante compreender que o perdão é sabedoria, que o perdão agrada a Deus e que o perdão te livra de Satanás. A melhor maneira de vencer Satanás é perdoar os seus filhos. A melhor maneira de vencer Satanás é orar pelos filhos do diabo, para que eles sejam perdoados, para que eles sejam salvos. Não adianta se vingar contra a carne e o sangue, odiar, atacar na justiça, querer matar, comprar revólver, dar soco na cara, não é isso. Não é por força, por violência. Não é brigando com os injustos, com os canalhas, não é brigando com os pastores safados, não é batendo, brigando, xingando, tacando processo, não. Põe na mão de Deus, Deus é tua justiça. Deus está vendo tudo, irmão, tu tem um limite. Chega uma hora que Deus pega o camarada, não é verdade? Ninguém vai brincar com Deus, a Bíblia diz que Deus é nossa justiça. Deus disse a Abraão, eu vou te abençoar os que te abençoarem, vou amaldiçoar os que te amaldiçoarem. Aquele que toca em vós, toca na menina dos olhos do Senhor. Então ninguém brinca com o povo de Deus, não é? Não é irmã não, isso mesmo. É verdade, Cátia, não é irmã, ela se infiltra no meio do povo de Deus, mas irmã ela não é, porque ela não é espiritual. Uma pessoa que me manda um telefonema aqui, ó, tá aqui, eu posso mostrar pra polícia e pra você se você quiser, tá aqui no meu celular. Estou te esperando no quarto do motel, tal, estou te esperando, querido, venha, tal. Então, uma pessoa como essa que faz isso com um pastor, não é irmã. Não é irmã, não, de jeito nenhum. Não quero nem conversa, eu corto o caminho. Outro dia eu falei, não quero conversar com você, tchau. Entendeu? Como não quer me conversar comigo? Está sempre invadindo minha privacidade. Quando que eu invado a privacidade de alguém? Essa pessoa que está invadindo a privacidade. Essa pessoa é que está me mandando. Eu nunca mandei e-mail. Procura no celular dela se tem algum e-mail, se tem algum telefonema meu. Não tem nenhum. Mas no meu tem bastante. Eu tenho um monte de provas no meu e-mail. Eu tenho um monte de prints. Eu tenho um monte de testemunhas. Eu tenho provas no meu telefone que quem assedia é a pessoa, não sou eu. Só que é uma política, né? Fale que o outro está fazendo o que você está fazendo. Ela me acusa de invadir a privacidade, que tem provas. Então, que prove? Que mostre uma prova de que eu assedio. Não assedio. Porque eu tenho uma Deus que me vê 24 horas. Eu tenho uma Deus, eu estou na obra de Deus de segunda a segunda, e as pessoas que me conhecem sabem que eu não sou perfeito. Mas uma coisa é que eu não sou fingido, falso. Então essa pessoa, se ela
chegar aí no teu celular, se ela chegar no ver conversinha, bloqueie. Não responda, bloqueie, 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 porque essa pessoa ela é perigosa, ela é falsa e ela não é irmã, não, Kátia. Ela é uma pessoa que está trabalhando para o inimigo. Nós vamos orar e é a prova que eu estou pregando sobre o perdão. Eu não tenho mágoa dessa pessoa, não tenho raiva, não tenho ódio. Não, de jeito nenhum. Deus está vendo o meu coração. Porque se eu tiver mágoa, eu vou pôr a mão sobre você, Deus não vai operar. A Bíblia diz, levante mão sem ira nem contenda. Eu não estou irado, não estou com mágoa, não estou com raiva, não estou com ódio, não. De jeito nenhum. Eu amo a alma dessa pessoa, só isso. Só não quero que ela vá para o inferno, só quero que Deus tenha misericórdia da alma dela, só isso. Amizade? Não, não quero nem perto de mim. Não quero esse tipo de gente perto de mim. Então, saiba diferenciar entre intimidade e ódio, é uma diferença. Intimidade só pode ter com quem ama você. Com quem tem afinidade, né? Como é que eu vou ter intimidade com um crente? Ladrão, sensual. Como é que eu vou ter intimidade com crentes que são avarentos, egoístas, mexeriqueiros? Não posso. Não posso ter intimidade. Mas também não vou odiar a alma deles. Eu vou orar por eles. Eles lá, eu aqui. Há muitas pessoas, irmãos, que me odeiam. Tudo bem. Mas eu não odeio ninguém. Meu coração está limpo, graças a Deus. Não tenho ódio de ninguém. E eu procuro me lembrar das pessoas pelas coisas boas que elas me fizeram. Eu não guardo mágoa de ninguém. Entendeu? Eu não tem ninguém que eu digo assim, ó Deus, essa pessoa eu quero que quebre a cara, que vá para o inferno. Não tem ninguém. Eu oro, eu intercedo. Agora tem pessoas que eu não quero amizade nunca mais. Nunca mais eu não quero amizade com essas pessoas. Porque pisaram na palavra de Deus. Porque disseram que essa palavra não é de Deus. Fizeram o contrário que aprenderam da palavra de Deus. Aprenderam uma coisa e fizeram outra. Esse tipo de gente eu não quero nem amizade. Se eu ver pela rua, eu nem digo paz. Eu digo oi, boa tarde, boa noite. A Bíblia diz nem dê paz. Mas eu amo a alma dessas pessoas? Amo. Eu tenho mágoa deles? Não. Tenho raiva deles? Claro que não. Senão Deus não vai ser comigo. Estou pregando uma coisa que eu estou falando para os irmãos que é importante o perdão. Mas o perdão de coração, o perdão milagroso, o perdão que Deus gera. Não é eu dizer da boca para fora, eu perdoo. Não é não. É o perdão de verdade, que Deus olha no meu coração e diz assim, não tem nada aí. Amém, irmãos? Não adianta disfarçar não, porque Deus sonda o nosso coração. Vai dizer, não, eu já perdoei. E lá no fundo você tem uma rusga com essa pessoa. Lá no fundo você quer o mal dessa pessoa. Lá no fundo você está torcendo contra essa pessoa. Não. O perdão verdadeiro não fingido. Vamos orar? Pai, eu quero profetizar o milagre do perdão. Porque fomos perdoados para perdoar. Venha sobre essas pessoas, Pai, que estão orando conosco, que vão participar dessa live. Ou que vão participar também do áudio ou depois no YouTube. O poder, Pai, dá poder, Senhor de Filho. Poder para essa pessoa conseguir esquecer, apagar todo esse sentimento ruim, Pai. Todo trauma, todo complexo, toda maldade, toda injustiça que essa pessoa sofreu. Quem sabe sofreu bullying, violência sexual. Quem sabe essa pessoa fez tanto mal, roubou, prejudicou. Mas ajuda essa pessoa a perdoar, Pai. Ajuda essa pessoa a perdoar de coração. É uma decisão agora. E que o Senhor vai lidar com essa situação. E que o Senhor vai pegar essa pessoa que está brincando com o Senhor. O Senhor tem direito de fazer justiça e vingança. Nós não temos, Pai. Nós colocamos essa pessoa na tua mão. Porque só o Senhor pode fazer. Nós queremos declarar que ela não deve nada para nós. E que nós declaramos elas perdoadas. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Quero agradecer você que participou dessa live. Momentos maravilhosos. Amém, amados? Eu estou tendo uns problemas na minha parte do Facebook com as lives. Eu não consigo entrar pelo Google Chrome, só pelo aplicativo do Facebook. Talvez isso vai ser corrigido em pouco tempo. Alguns irmãos dizem, olha pastor, na hora que você está fazendo a live eu não consigo entrar. Está tendo um problema aí no Facebook meu, não sei se no do Geraldo não está tendo, porque ele consegue, eu consigo entrar na live dos irmãos. Mas nas minhas lives eu não consigo entrar e não consigo abaixar. Eu tenho que entrar para outro aplicativo para conseguir abaixar. Então tá bem difícil para os irmãos participarem, mas que Deus te abençoe. Em nome de Jesus, amém. Amém, Jesus.